Avançamos para mais uma edição do programa Terra a Terra. Equipa TSF em Mafra, José Manuel Cabo e Amadeu Araújo a badalar os 300 anos do Real Edifício. A badalar e a matraquear, e por aqui vamos, 300 anos depois, continua rija a pedra, firmes os caboclos, seguros embório, afinados os órgãos. Cantaria cantando, se pedras falassem e não fossem trazidas para engenho de arquitetos, escultores, organeiros, pedreiros e pintores. Vidas a encabalitar calcário, a escurar mármores, a cinzelar liós, vidas a construir o paço, o quartel, a escola, o convento, a basílica, o Real Edifício de Mafra, espanto do gigante, torreões, contrafortes, autoridade esculpida, sinos presos no tempo, capítulo de martelos e pedais, ilucidário do barroco, opulento batimento, chamamento do mar, da terra, da aquém e da além-reino, preservando e prezando a eternidade, epístola do sacramento, caudatários e dignatários que alia grande número de gente, as que concorrerão de várias partes, presenciar uma função, admirações. Admirar é pouco, celebrar não basta e talvez preservar seja a Pedra Branca, o São Lourenço e o Santo André e acrescente, por entre a simetria da gangorra, o São Tomé, que eu sou o todo saiu de mim e o todo se reuniu a mim. Rachai uma madeira, eu estou ali, levantai uma pedra e me achareis, que esta é a oratória do livro das horas, 2.628.000 horas, as que hoje aqui badalemos. Alinhe-se o sol com o altar-mor e celebremos a epopeia, o Palácio e Mafra. Bom dia, Sr. Presidente da Câmara Municipal, e um sentido regozijo, pois que eu estava lá, quinta-feira, 17 de novembro de 2017, pouco depois da meia-noite, eu e mais uma centenas largas de pessoas, arriscarei dizer milhares. Hélder Sousa Silva, foi bonito o começo da festa, mas antes ouvi o seu discurso no arranque dos 300 anos do Real Edifício. Urbanismo, demografia e cultura. O Palácio alentou Mafra, que hoje nesta festa quer divulgar e valorizar. E isso, Sr. Presidente, isso é o mais premente. É verdade. Bom dia, Amadeu. Bom dia a todo o vasto auditório da TSF. Dizer que para Mafra existe uma Mafra antes do Palácio e uma Mafra depois do Palácio. Atrevo-me a partilhar aquilo que era a visão de Gil Vicente. No século XV, Gil Vicente escrevia que Mafra era uma terra de cardos e de pedras. E Camões também, nos seus Lusíadas, dizia que em Mafra se ajuntava em pouco espaço. Quer isto dizer que, deduzimos nós, que havia pouca gente em Mafra à data. Certo é que depois da construção do Palácio, Mafra nunca mais foi a mesma. Aquilo que nós hoje estamos a iniciar a celebração, porque estamos nos 299 anos, em 17 de novembro de 2016, até 17 de novembro de 2017, iremos celebrar a construção deste magnânimo edifício que mudou completamente a face, a projeção e a divulgação da nossa terra e da nossa gente. Portanto, direi a todo o vasto auditório da TSF que Mafra está mobilizada para estas celebrações, porque Mafra muito deve àquilo que foi o rasgo e foi o empenho, a dedicação, a visão de Dom João V quando decidiu, em boa hora, dizemos nós mafrenses, instalar este magnífico e real edifício em Mafra. Dom João, que está aqui a cerca de 100 metros, se eu medir bem a distância, mas há outras alturas que se levantam. Professor João Vaz, bom dia. O senhor é organista e diretor artístico dos 6 órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Creio que se senta no banco do Epístola e quando toca vai pedalando pouco, vai soprando o ar. Um instrumento único, senhor professor, estes órgãos que aqui estão acolitados. É um conjunto único. Realmente não há nenhuma igreja no mundo onde tenham sido construídos 6 órgãos como aqui. Há muitas igrejas que têm 2, 4, até mais que 6, mas sempre o resultado da adição sucessiva de instrumentos. Aqui não. Houve um projeto que já transparece no próprio projeto da Basílica. Ao olhar para o plano da Basílica, vê-se que há espaço para colocar 6 órgãos. No entanto, não foram colocados logo. A Basílica foi sagrada sem órgãos fixos. Terão sido construídos órgãos mais tarde, já no reinado de Dom José, mas estes 6 que nós vemos aqui foram construídos já muito mais tarde, já começaram a ser construídos em 1792, já no tempo, precisamente no início da regência de Dom João VI. E o projeto de os construir foi um projeto uno, ou seja, foi lançada simultaneamente a construção dos 6 instrumentos e, consequentemente, toda a concepção que esteve por trás foi de 6 instrumentos que tocassem sempre juntos.
Instrumentos com alma, pergunto eu, porque cada um destes órgãos tem nome próprio. Evangelho, Epístola, Conceição, Santa Bárbara, São Pedro de Alcântara e Sacramento. Mas outro tesouro, pergunto como quem afirma, o Sr. Presidente terá outra ideia, mas eu vou deixá-lo aqui atarrachado, que explanaremos essa ideia mais à frente. Eu pergunto-lhe que esse outro tesouro está aqui ao lado na Biblioteca das Luzes, livros de coro, mas sobretudo, João Vaz, partituras especialmente escritas para o conjunto dos órgãos da Basílica. Sim, os órgãos, como disse, têm nomes, e os nomes derivam, no caso do Evangelho e Epístola, do lado da Capela Mor onde se encontram, e os outros derivam das capelas sobre as quais estão colocados. Mas, efetivamente, quando os órgãos acabaram de ser construídos, havia um problema que se colocou, é que não havia música escrita para 6 órgãos, porque não havia nenhum sítio no mundo com 6 órgãos. Consequentemente, houve uma ação enorme de todos os compositores em Portugal importantes na altura, estamos a falar 1807, quando os órgãos foram concluídos. Assim que se aproximava a data prevista para a conclusão dos 6 órgãos, vários compositores produziram obras para serem tocadas aqui. E continuaram a produzir outras obras nos anos subsequentes, para um número diferente de órgãos, por outras vicissitudes que talvez possa falar mais adiante. Mas o que é certo é que há um número muito grande de obras escritas em 1806-7 para a ocasião da inauguração. Umas estão aqui na Biblioteca do Palácio e outras estão na Biblioteca Nacional em Lisboa ou na Biblioteca do Paço Ducal em Vila Viçosa. Temos que as resgatar um destes dias para este conjunto arquitetónico formado pelo Palácio Nacional de Mafra, mandado construir, como dizia o Sr. Presidente, no século XVIII pelo rei Dom João V, cuja estátua está nesta praça, neste terreiro, em cumprimento de um voto. Será talvez este o monumento do barroco mais importante em Portugal, construído em pedra liosa aqui da região. O edifício ocupa quase 4 hectares, que incluem Basílica, onde se encontram 2 carrilhões com 92 sinos fabricados na Flandres. Há também o convento, que hoje é a Escola de Armas do Exército, a Biblioteca e o Palácio. Tempo agora de se apresentar José Medeiros, professor, detentor de uma fulgurante biblioteca, neto de boticário e homem bom. A conversa foi corrida, mas há ali muito para aprender. Quando, de facto, é tomada a decisão de construção do edifício para cumprir a tal profecia de Ezequiel, 7 léguas a norte, a capital dos impérios do Oriente e Ocidente, irá surgir o novo templo, à imagem e semelhança do templo divino. 7 léguas a norte da capital é no sítio onde o convento está instalado. Portanto, a Vila de Mafra ficava a 1 quilómetro ao ocidente, por acaso, junto à Vila de Mafra, como lhe referi nas patentes da Ordem Franciscana. Para que o convento fosse instalado naquele sítio, uns milhares de homens do exército português vieram para aqui em 1713 e até 1717 tiveram que desmontar parte de um afloramento basáltico, de um cone vulcânico que existia naquele sítio, porque era ali que o rei queria que o convento surgisse. Portanto, 3.000 homens desmontaram o afloramento basáltico. É feito o lançamento da primeira pedra, segundo regras muito precisas, no dia 17 de novembro de 1717. Para que a obra estivesse pronta no prazo que o rei queria, ou seja, a coincidência de um domingo com o seu aniversário, dia 22 de outubro de 1730, o rei mandou vir para Mafra todos os operários de vários ofícios para que a obra seguisse. E no dia 22 de outubro de 1730 trabalhavam em Mafra 45.000 operários. A vila, na altura em que começa a construção, tinha 500 vizinhos, tinha 500 almas. 45.000 homens a trabalhar. Mais 7.000 soldados de infantaria e 5.000 cavaleiros. Agora, quando pensamos em Mafra, essa gente toda aqui, não, a obra começava em Torres Vedras e terminava em Cascais. Portanto, havia gente espalhada por toda esta zona a trabalhar para a obra. Ora, a parte mais importante e maior do convento é o paço, é o palácio, que ocupa toda a fachada ocidental e todo o terceiro pavimento. O convento é uma zona interior, no meio, do lado de trás, é o espaço que envolve o Jardim do Buxo. E toda a zona central do real edifício era a zona das aulas, que é uma das coisas que normalmente as pessoas desconhecem ou não falam. Imediatamente após a sagração da Basílica, começa o trabalho de Dom João V para instalar em Mafra os Reais Estudos. Em 1733 já tinha a funcionar os Reais Estudos de Mafra. E repare que a única atividade, desde a fundação do edifício, que nunca terminou neste espaço, é o ensino. Ainda hoje tem a Escola das Armas. É aí que eu queria agarrar-lhe, porque também nos diz a história
que a construção, o grande labor de edificar este palácio, contribuiu também para enriquecer os conhecimentos de engenharia, de construção. Há situações não esclarecidas. Quando Dom João V decidiu construir o edifício em Mafra, abriu um concurso público. Concorreram os dois maiores arquitetos da época na Europa, Juvara e Canevari. E foi o projeto Ludovisi que foi escolhido. Uma das primeiras coisas que o Ludovisi fez foi criar em Mafra a Escola do Risco, onde foram formados os arquitetos que ajudaram na construção do real edifício. As tecnologias utilizadas nesta época eram fantásticas. Os cuidados para a construção deste edifício eram absolutamente espantosos. Repare que nós temos pedras pesadíssimas, por exemplo, no zimbório, nas torres. Essas pedras, as colunas que estão em cima, quando eram colocadas no seu lugar, entre a pedra colocada e a que estava em baixo era colocada uma folha de chumbo, para que o peso da pedra superior não esmagasse a inferior. A utilização de gatos em bronze, porque estamos a 6 km em linha reta do mar. Portanto, a salinidade do ar ia alterar o ferro, oxidava o ferro, provocava a dilatação, quebrava as pedras. Aqui nunca houve esse problema. Portanto, foram utilizadas tecnologias de ponta no século XVIII para a construção do edifício. Tecnologias de ponta. João Vaz, este real edifício de Mafra, como dizia o Zé Medeiros, um valente estudioso e que tem uma biblioteca completamente preenchida, cheia. Ainda lá vou voltar hoje, depois do final da emissão, para escutar mais algumas coisas, mas este real edifício de Mafra é e sempre foi escola. Ainda desejamos, ou além da vontade, já existem condições para um curso de órgão ou mesmo até de carrilhão? É possível? Isso está estudado? Pensais isso em dar aqui esses cursos de órgão? Bem, foi sempre uma escola, e no campo da música pode ser que foi sempre uma escola prática de música, porque foi tudo aqui que se aprendeu. Se imaginarmos 2 ou 3 centenas de frases aqui a viver durante o século XVIII, que cantavam nas cerimónias constantemente, acompanhados pelos órgãos, a partir do momento em que foram construídos, a ponto de que se escreveu e imprimiu um livro só com os acompanhamentos para o canto do chão dos frades. É uma coisa que é inédita em Portugal e era preciso fazer assim, porque uma vez que estavam os 6 órgãos a tocar, eles tinham tocado todos a mesma coisa, acompanhar os frades. Era uma coisa complexa e sem paralelo, mais uma vez, na Europa. Foi a própria construção dos órgãos, foi uma escola para os organeiros que os construíram. António Xavier Machado de Cerveira, que era irmão de Machado de Castro, e Joaquim António Pérez Fontanes foram os construtores destes 6 órgãos. Para eles foi uma novidade isto. Eles aprenderam algo, foi uma escola nova, que criou-se um tipo de instrumento, porque temos que ver que os 6 órgãos são eles, todos juntos, um instrumento especial. E continua a ser, para nós hoje, e lembro quando os órgãos foram restaurados em 2010, pelo organeiro Dinardo Machado, eu tive o prazer de ser consultor permanente nesse processo, foi para nós uma escola, todo esse processo de restauro dos órgãos. E quando em 2010 inaugurámos com o concerto, primeiro concerto depois do restauro, os 6 órgãos, foi para nós 6 organistas que tocámos naquela altura, novamente uma escola, porque tivemos a aprender a fazer uma coisa que nunca tínhamos feito na vida, que era tocar 6 organistas em conjunto. Isto em relação ao passado. Em relação ao futuro, neste momento vai ser lançado no Conservatório de Música de Mafra, que também é uma novidade que deixo aqui para o Sr. Presidente falar, de uma das vertentes de Mafra é música. Vai ser lançado o curso de órgão, também de carrilhão, e no caso do órgão há também algo que vai fomentar imenso isso, que é o facto de ser construído um novo órgão na Igreja de Santo André, que estará, em princípio, pronto no ano que vem e que será um instrumento privilegiado para a aprendizagem do órgão neste concelho. Isso é que é uma grande tocaria, uma tocata, porque o organeiro é o construtor do órgão e o organista é o tocador do instrumento, se me autoriza as expressões. Sr. Presidente, conte-nos lá essa intenção desse Mafra Música e dessa intenção dos cursos de órgão.
Como disse o João Vaz, o professor João Vaz, e muito bem, que é o seguinte: nós temos vindo a defender, mas tem sido assimilado por todos aqueles que nos visitam este conceito de que Mafra é música. E Mafra é música porquê? Porque temos um conjunto, como já hoje partilhamos com o auditório, único no mundo, de 6 órgãos históricos na Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Temos também 4 órgãos em 4 igrejas do nosso concelho, órgãos também eles contemporâneos dos da Basílica. Estamos a construir um novo órgão. Esse órgão vai ser instalado até ao final de setembro do próximo ano, ainda durante as comemorações do tricentenário, na Igreja de Santo André. Esse órgão vai ter uma ambivalência. O novo órgão vai servir como órgão de treino para o novo Conservatório de Música de Mafra, na tal perspectiva de que Mafra é música, mas Mafra é música potenciando também os jovens de Mafra a aprender música no Conservatório, neste novo órgão que vai estar adstrito também ao Conservatório e que depois poderão, de alguma forma, vir numa fase ulterior a utilizar estes 6 órgãos da Basílica. Portanto, é uma fase intermédia que nós queremos que aconteça em Mafra dentro de pouco tempo, e este conceito todo, que eu não falei ainda, que liga também aos 2 carrilhões, que eu penso que já lá iremos um pouco mais à frente, mas que é também um conjunto único e que ajuda a engrandecer este grande conceito que é, quando se pensa em música em Portugal, naturalmente que tem que forçosamente que se pensar em Mafra. Os carrilhões, era imperioso pensar neles, já lá voltamos, que eu estava aqui tão embalado a escutar-vos que esquecia-me dos 2 irmãos, que das 7 ondas falaremos quando entrarmos na dita. José Gregório, bom dia, surfista e membro da Associação dos Amigos da Baía dos Coxos, que deixo em reserva. A outra conversa sobre esse surf. Para já perguntava-lhe como é que na praia se sente o tricentenário deste ícone que é o Palácio. Bom dia a todos. Eu acho que na praia nós olhamos para Mafra como o Mafra é o Palácio. Eu olho para Mafra e acho que Mafra não existia no mapa se não fosse o Palácio. É o que nós vemos na praia. Eu gosto dessa analogia que Mafra é música porque eu também sinto isso. Sempre que ouço falar em Mafra, ouço falar dos concertos de Mafra. Eu sou mais jovem que se calhar dos que estão aqui sentados à mesa, mas lembro-me de muitos concertos aqui de carrilhão e tudo, e apesar de não ser se calhar a música que os mais jovens ouvem, eu recordo Mafra como isso, como uma música clássica, como o Palácio de Mafra com essa música e tudo. Dizia o Carrilhão, um dos jornais do Concelho de Mafra, que há 40 anos atrás, isto era na edição desta semana, que há 40 anos atrás Mafra era, aspas, uma pasmaceira, e hoje em dia temos de ter muito cuidado com a organização da agenda, porque corremos o risco de deixar muito para trás. Já vamos escutar alguns concertos. Antes, Diogo Batalha, bom dia, além de neto disse bem, do saudoso oleiro José Franco, e prometo-lhe também daqui a nada pedalar a roda. O senhor é fazedor turístico, proprietário da aldeia da Mata Pequena. Este Palácio Nacional de Mafra é o 3º monumento mais visitado do país. Em finais de agosto, a cifra de visitantes já ultrapassava os 242 mil. Estas comemorações poderão reforçar o olho do mundo aqui para Mafra? Sem dúvida. Bom dia. Não há dúvida nenhuma que o Palácio de Mafra é fundamental na procura turística que existe no nosso concelho. A aldeia da Mata Pequena, sem dúvida, beneficia desse fluxo que existe no concelho. São muitos hóspedes que nós recebemos, não só de nacionais como estrangeiros, mas Mafra, obviamente, tem muito para oferecer para além do Palácio Nacional de Mafra. Tem, sim, senhor, e eu só estou à espera que me façam um sinal ali da cozinha para preparar o lanche da manhã. Hélder Sousa e Silva arrancou um programa na quinta-feira que traz com ele conferências, visitas à Tapada Nacional, lançamento de livros, teatro, um regresso ao Memorial do Convento de José Saramago, visitas subterrâneas ao interior do Palácio. Há até um túnel por aí que daqui a pouco o Gregório vai nos explicar. É um programa, usando as palavras do meu amigo Presidente da Câmara Municipal de Mafra, magnânimo e magnífico.
É de facto um grande programa. Eu tenho que partilhar com o auditório que este programa foi desenhado pelas entidades que partilham este espaço. E quem são as entidades? Para além da Câmara, que é responsável pelo exterior e por uma parte da ocupação deste magnânimo edifício, temos também a Direção-Geral do Património Cultural, através do Palácio Nacional de Mafra, a Escola das Armas, a Paróquia de Mafra e a Tapada Nacional de Mafra. Portanto, o programa que nós disponibilizamos a todos os visitantes e a todos os residentes é um vasto programa organizado em múltiplas funções e vetores e de alguma forma múltiplos eventos e acontecimentos. Disse muito bem o Amadeu que nós começamos no dia 17, no pretérito dia 17, com uma grande conferência, uma conferência sobre o Templo Sagrado, levada a cabo pelo Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Nuno Brás. Vamos ter no próximo dia 28 uma segunda conferência também versando sobre a construção do real edifício, desta feita levada a cabo pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, o Dom Manuel Clemente. Portanto, são as duas grandes conferências que fazem a ligação entre a história e a parte religiosa, porque não podemos nunca esquecer que foi de um voto, do voto que Dom João V fez. Dás-me um filho, dou-te um palácio. Exatamente, dás-me um filho, dou-te um palácio. Tanto ele recebeu a filha, não foi um filho, foi a filha, a Princesa Maria Bárbara, e construiu aqui o palácio, honrando o seu compromisso. Portanto, a questão religiosa é uma questão que nós não nos podemos nem devemos tanto aliar. Depois, há um grande nome daquilo que foi e é e será a cultura portuguesa, refiro-me a José Saramago, que nós não podíamos nunca também olvidar nestas comemorações. E, por essa via, vamos ter dois grandes momentos ligados ao nosso Prémio Nobel. Um primeiro momento vai ser a reedição do Memorial do Convento, uma reedição especial que vai acontecer no dia 10 de dezembro, próximo, às 16 horas na Biblioteca, que vai ser um lançamento de uma edição essa que é ilustrada, vai ser a primeira edição ilustrada que vai existir do Memorial do Convento, ilustrações essas do pintor João Abel Manta e com prefácio do professor Carlos Reis, que foi também e é um homem que estudou tanto aprofundadamente o nosso Prémio Nobel. Portanto, eu permitia-me sublinhar este ponto e um segundo ponto que vai acontecer em março do próximo ano, dia 26, que vai ser uma grande exposição sobre o Memorial do Convento. O Memorial do Convento que está editado em mais do que 30 línguas, tanto em termos mundiais, tem uma história, tem a história inclusivamente dos manuscritos que nós podemos hoje ver parte dela na Fundação em Lisboa, na Casa dos Bicos, e que essa exposição vai ser transferida para Mafra durante tanto as comemorações do tricentenário. Para além disso, muitos concertos, porque, como se disse anteriormente, a grande ligação de Mafra à música, ela vai ser espraiada durante todo este ano e convido todo o auditório a ver o vasto programa, porque estou certo que muitas motivações encontrarão. Obrigou-me, Sr. Presidente, a cuscar aqui rapidamente os apontamentos. João Vaz dizia ao Sr. Presidente muitos e bons concertos a 12 mãos, pedalando e teclando 6 órgãos. Aliás, o primeiro deles, ou talvez um dos primeiros, já logo à noite, missa para 3 coros e 6 órgãos. Mas João Vaz, sem querer abordar muito a questão da música para não estragar o trabalho que os 20 frades estão a fazer na cozinha deste palácio, está-se também a teclar naquelas letras diferentes para o tal livro Os Órgãos Históricos do Conselho de Mafra, que se calhar terá que ter mais meia dúzia de páginas, porque vamos ter um novo na igreja de Santo André, que creio até será a primeira igreja do Conselho. Esse livro que sairá do Preúlio lá para abril, há também o Festival Internacional de Órgão em maio, mas para já o que é que podemos saber desses órgãos históricos do Conselho de Mafra? Era, como dizia no início, uma tradição antiga, como dizia o Sr. Presidente, que até a tradição é tão funda que o melhor é chamarmos o organeiro para construir mais um.
Bem, vamos dizer que, neste caso, bem, como disse, os 6 órgãos, aqui foi um caso único no mundo de criar este conjunto assim, portanto não é o facto de ir construir vários... E quem não os conhece que venha cá neste sábado que eles tocam hoje à noite. Em relação aos concertos, vai haver muitos concertos ao longo deste ano, deste período das comemorações. O primeiro dos quais, há concertos regulares, todos os meses, todos os primeiros domingos de cada mês há um concerto a 6 órgãos, e depois haverá alguns concertos excepcionais, como é o caso do de hoje, onde vai ser apresentado em primeira audição moderna, uma daquelas obras que foi escrita por volta de 1907, cujo manuscrito se conserva na Biblioteca Nacional e que há pelo menos 200 anos que não era realizada e que vai ser hoje feita modernamente pela primeira vez. Digas, João Vaz. Em relação ao livro e ao festival em maio, a Mafra, devido à especificidade do seu património organístico, que não é só os 6 órgãos da Basílica, que obviamente são a joia da coroa, mas também os 4 instrumentos que existem em localidades do concelho, alguns dos quais mais antigos do que os daqui do convento. Devido a isso e devido ao empenho do município na promoção das atividades em torno do órgão, Mafra é desde há 2 anos membro de uma associação europeia chamada ECHO, European Cities of Historic Organs, que junta várias cidades de vários países europeus onde o órgão desempenha um papel especial. E essa associação tem reuniões anuais e em 2017 será a reunião em Mafra e por ocasião disso será editado o livro que apresentará todos os órgãos históricos do Conselho de Mafra, os 6 da Basílica e os outros 4, e todos os organistas, diretores artísticos dessas cidades participarão em vários concertos, não só no convento, mas também nas igrejas aqui à volta. Já vi que o dia vai ser longo, até porque às 21h30 haverá novidades, portanto o melhor é ferrolhar-nos. Eu propunha-vos, se estiverem de acordo, o lanche da manhã, que o almoço ainda se prepara na Cozinha Grande. O ASPIP chega-nos pela mão da Confraria do Queijo Fresco da região de Saloia, vanguarda na estratégia da valorização dos produtos locais, alinhados a partir do Monte Muro. Para Loures e para Lisboa, lá iam eles em caixas de madeira e muitos cuidados. Hoje esta é a atividade com dimensão gigante no Concelho de Mafra, como nos explica o Hugo Antunes, confrade e apreciador da iguaria. O ideal será começar com queijo fresco de vaca, no pequeno almoço. Ao almoço poderá fazer uma entradazinha com queijo fresco de cabra e ao lanche um queijo fresco de ovelha. Mas, na hora da fabricação, os procedimentos são diferentes ou são iguais? Porque ouvi dizer que o de vaca e o de ovelha desmancha-se, mas o de cabra aguenta-se depois de pronto, na forma, é assim? Basicamente é isso. O queijo de vaca e de ovelha, todos eles precisam da forma, mas aguentam melhor, e o queijo aguentam menos tempo, e o queijo de cabra aguenta melhor. E de onde é que vem esta tradição do queijo fresco aqui em Mafra? O segundo que consegui apurar, isto já tem centenas de anos. Isto começou com as lavadeiras que iriam lavar a roupa a Lisboa e aproveitaram, iam nas carroças e começaram a fazer também, que tinham o gado cá, começaram a fazer queijo fresco e levavam para Lisboa também, para vender porta a porta, em carroça. Hoje em dia, o negócio do queijo não só fresco, também acurado, é coisa valente aqui em Mafra. Sim, nós aqui na confraria, o início da confraria foi feito com 10 fábricas. Destas 10 fábricas que colaboram diariamente, se calhar estamos a falar de 70% a 80% da produção nacional e também de alguma exportação que já se faz. É uma atividade muito importante para o concelho e para o país. Emprega umas centenas de pessoas, postos diretos e indiretos, milhares com certeza. E o gado, a recolha de leite, é tudo aqui nas serras de Mafra, de Sintra, aqui à volta desta enorme região? Sim. Basicamente são tudo gado que está aqui na zona. Sim. Há um ano atrás foi criada a confraria e, para além de aguçarem a boquinha e a barriguinha, temos uma preocupação maior, que é dizer aos consumidores deste belo queijo que isto tem uma indicação e, portanto, é bom se for feito com este preceito e se for feito ali. Exatamente, é isso que nós estamos a tentar implementar, é criar regras e criar formas que as pessoas saibam que o queijo que é feito na região Saloia é um queijo de confiança. Sal e pimenta, com doce, só com pão, como é que deve ser? Com sal, pimenta, com pão, com tudo o que quiser. Eu já ouvi com chocolate que fica bom, fica excelente.
Com chocolate e com tomate Greg. Espreite Greg, porque é a alcunha de Gregório, o nosso ilustre surfista desta manhã, que está aqui com papel de reserva. Não nos vamos esquecer disso. Espreita aí o mar, fazendo favor, que ainda temos que ir aos limões, que dão jeito aos 20 frades cozinheiros que preparam o almoço. Diogo Batalha, diga-me cá, de manhã, quando deixa o pão de Mafra aos hóspedes da aldeia da Mata Pequena, também leva queijo ou leva só compotas? E hoje foi exatamente o que eu estive a fazer antes de chegar aqui. Nós, de facto, temos a preocupação de distribuir pelos nossos hóspedes iguarias da nossa zona. E a nossa zona é riquíssima nessas iguarias. A forma de servir o pequeno almoço na aldeia da Mata Pequena tem características muito próprias. Nós não dispomos de uma sala comum para juntar todos os nossos hóspedes, mas gostamos que eles, de facto, tenham a sua privacidade, a sua autonomia e possam tomar o pequeno almoço à hora que entendem. E então, deixamos previamente em cada uma das casas todos os ingredientes, na cozinha, no frigorífico e na sala, e aquilo que penduramos de manhã é o famoso e o excelente pão cozido em forno a lenha, acabado de sair do forno, e penduramo-lo ainda fumegante à porta. Já vi que não deixa limonadas, isso é uma chatice, um aborrecimento, uma inquietação, porque obriga-nos a continuar aqui a norte, no Torreão do Rei, olhando a cerca do convento e as árvores. A Cooperativa Agrícola de Hortofruticultores do Oeste foi criada em 1977 e armazena numa moderna rede de frio 4.000 toneladas de pera rocha e também de um limão especial que procura chancela. O avô de Domingos dos Santos plantou os primeiros limoeiros e o neto que preside a cooperativa leva-nos ao pomar. A pera rocha é um fruto que está muito implantado aqui na região oeste, portanto norte do concelho de Mafra e depois todos os concelhos até o concelho de Ferreira do Zezer, mas com maior incidência até o concelho de Alcobaça, e nós temos aqui dentro da nossa organização cerca de 80 produtores de pera rocha e mais 40 produtores de limão, alguns são produtores de pera rocha e limão, que são produtores no concelho de Mafra, essencialmente Mafra e Torres Vedras, mais também de alguns do concelho de Bombarral, mas o grande peso é o concelho de Mafra e Torres Vedras. E aqui nesta estação? Aqui na estação está a totalidade do armazenamento. A parte da produção não termina quando se faz a colheita da fruta, tem depois a parte de conservação, portanto, a conservação da fruta, o armazenamento, a normalização, a preparação, a escolha, a calibragem e o embalamento para fazer distribuição pelos nossos clientes. E depois temos essa coisa amarela, esse limão de Mafra. É que é a tal parte ácida da conversa, porque além de ácido é aromático. O concelho de Mafra tem uma mancha de produção muito interessante de limão, que é a extensão do que era a produção de limão no século XX, no início do século XX, fins do século XIX, início do século XX, que era no concelho de Sintra, a zona de Colares, e com a pressão urbanística, com toda a parte do aumento da área de produção, foi empurrada para o concelho de Mafra. Começou nos anos 30 do século passado, 3 pessoas começaram a produzir e trouxeram os primeiros limoeiros da Quinta do Alto, Almoçageme, do concelho de Sintra, e começaram a plantar os limoeiros no concelho de Mafra. Mais concretamente no Sobreiro e na Póvoa de Baixo. Na Póvoa de Baixo foi o meu avô. E estamos a tentar indicar a geografia de onde provém esse limão. Como o limão de Mafra tem umas características organoléticas muito interessantes, porque a sua produção é muito próxima do Oceano Atlântico e, como sabemos que há uma valorização, por vezes pode não ser valorização em dinheiro, mas é a diferença entre vender ou não vender deste limão em detrimento do outro. E porque nós temos que valorizar o que é nosso, há uma figura que é de indicações geográficas protegidas, uma figura de reconhecimento, e nós estamos neste momento a começar o processo de pedido de reconhecimento de IGP do limão de Mafra. Isto via a Associação de Comerciantes de Mafra. E o limão vai com todos? Vai com todos e vai com todas. Porque também vai com as limonadas, vai com muitas coisas. Não, o limão de facto tem as vantagens, aqui o nosso limão aqui na zona de Mafra tem essa vantagem, porque o limão quer-se ácido. Mas é aquilo que eu digo, ácido e aromático. É quando nós temperamos uma salada, gostamos de ter o aroma do limão. Quando consumimos um gelado, gostamos de saber que o gelado tem o ácido do limão, mas também tem aroma. E nós temos estas vantagens, porque ao ter um clima mais frio, encostado, como disse, encostado ao Oceano Atlântico, o tempo o ciclo da produção de limão é superior e cria mais
produz-lhe mais aromáticos, portanto tem mais óleos essenciais, que é o que provoca o aroma. E portanto o limão hoje é, além de ser um excelente tempero para a doçaria, para a culinária, também é muito rico em antioxidantes que são fundamentais para a nossa saúde. Aliás, nós todos sabemos quanto é que se utiliza na medicina caseira o limão, porque é o chá de limão, porque é o limão com mel, porque o limão de facto utiliza-se de muitas formas e feitios. Ainda não se usa, provavelmente, para deslizar na prancha do surf, mas haveremos de estudar, ou talvez deitá-lo um pouco no queijo fresco. O Greg dizia-nos que o mar ainda está flat, portanto já vamos lançar a prancha. Sr. Presidente, estávamos a falar do queijo fresco, ouvíamos agora o Domingos Santos falar da pera, mas sobretudo falar desse limão, que é um dos produtos agrícolas mais prolíferos do concelho, como dizia o Domingos Sobreiro e Achada. Este limão de Mafra é único, basta cheirá-lo, num concelho que também tem escola na lavoura. A parte do setor primário também é importante para a economia mafrense. É verdade, é verdade. Mafra tem, de facto, a sorte, a bondade, mas o empenho do homem e disponibiliza uma série de produtos endógenos, em particular da agricultura, mas também do mar, e lá iremos a seu tempo, que, como foi dito aqui, a questão do limão, a questão da pera rocha, a questão também do morango, ainda não se falou, nós temos dos morangos mais saborosos que se podem encontrar em Portugal. Esses morangos são cultivados em particular na região do Sobral da Abelheira, mas não só. O limão, como disse o Amadeu, aqui do Sobreiro Achada, e depois não posso deixar de voltar ao ponto que é a questão do queijo fresco. Mafra é o maior produtor de queijo fresco do país. De Mafra saem queijos frescos para todo o país, inclusivamente para exportação, e para nós representa um ativo estratégico também muito importante na área do setor primário e da agroindústria. Também a questão do pão de Mafra. Pão de Mafra, naturalmente, que é um produto transformado. Esse que o Diogo deixa lá no saquinho. O pão de Mafra que o Diogo deixa, mas é o pão de Mafra que também sai de Mafra, das cerca de 10 indústrias da panificação que estão localizadas no nosso território e que alimentam o país todo. Para Mafra é um orgulho muito grande, mas agora, ontem mesmo, e partilho com o auditório, recebi uma mensagem dos Estados Unidos, e como sabem, em particular, junto a Newark, exatamente, e na Califórnia também existem grandes comunidades portuguesas. E ontem recebi, por mero acaso, uma imagem de um supermercado nos Estados Unidos onde tinha muitos pães e muitos tipos de pães, e lá estava o pão de Mafra. É de facto um gosto muito grande saber que o pão de Mafra vai para os 4 cantos do mundo. Isto é a nossa riqueza, isto é a nossa capacidade de promoção e divulgação. Aliás, uma tradição antiga, porque no tempo em que foram encavalitadas estas pedras, a Ericeira era um dos principais portos que o país tinha para o leva e traz. Estava a olhar para o Diogo e para o João Vaz para lhe fazer esta questão, Diogo. A aldeia da Mata Pequena é como pedalar, não sei se está afinada aí o vocal, mas Diogo Batalha, a aldeia da Mata Pequena recebe muitos turistas e nós ainda demos aqui poucas pinceladas porque somos pintores de fraco nome e portanto temos que ir empurrando o pincel devagarinho, mas nós já vimos aqui ao de Levo o surf, já vimos aqui o convento, já vimos a parte do turismo e eu ficava aí nessa aldeia da Mata Pequena que recebe muitos turistas, muitos deles estrangeiros. Aliás, diz-me um amigo industrial de turismo aqui em Mafra que o verão acabou há 15 dias atrás. Eu pergunto-lhe, como quem quer saber, que ouvidoria levam esses visitantes de Mafra quando eles vão daqui embora e muitos deles repetem as visitas. Que impressões é que eles levam deste concelho? De facto, o Amadeu falou num ponto fundamental para nós, que é que os nossos hóspedes, os nossos turistas regressem. E felizmente a aldeia da Mata Pequena tem praticado essa virtude. De facto, o nosso concelho tem muitos aspectos interessantíssimos para oferecer.
Obviamente que o Palácio, nós nos encontramos neste momento, é um ex-libris e um elemento fundamental, juntamente com a Tapada Nacional de Mafra. O surf tem sido um nicho explorado ao longo da última década e que tem vindo a incrementar também a procura turística, mas existem outras valências no nosso concelho extremamente ricas, que o município já está a mostrar um forte interesse em defendê-las e valorizá-las, e estou a referir-me concretamente à questão do património vernacular, as aldeias, digamos, o património natural. As palavras que se vão botando da boca para fora, boa. Exatamente, o turismo outdoor, portanto, é hoje uma bandeira, e é uma felicidade um concelho ter, de facto, essa bandeira, porque é um turismo sustentável, é um turismo que preserva a sua identidade, preserva o seu património, quer natural, quer patrimonial, e isso é fundamental, porque Mafra é riquíssima também a esse nível. Vejo o sorriso do José Gregório, porque essa mentalidade cá vai ficando. Vejo também que o senhor trouxe... Isso é uma Bíblia ou é uma coisa antiga? Porque esse vernáculo... Esse é o Saloio. Então, e não há um livro desses sobre jagozes? Não. Com certeza, e há uma rivalidade muito sadia e interessante entre os Saloios e os Jagozes. Isso é bom. Agora, usando essa deixa do vernáculo, tenho que despachar o professor João Vaz, que ele tem que ir tocar a outra basílica, tem uma agenda preenchida e bem haja, Sr. Professor, mas lá de trás ainda me ficou uma questão para esclarecer, que eu gostava de ver se lhe dávamos a volta, até porque depois o Sr. Presidente terá que nos rematar isso, mas João Vaz, vai haver muitos e bons concertos neste ano que começou na quinta-feira e que acaba no próximo ano. Falava-me há instantes atrás dessa associação das cidades com coros. O mundo sabe que nós temos este palácio, também sabe que temos estes órgãos. Bem, sabe cada vez mais. Neste momento eu diria que, e é claro que o facto de Mafra pertencer à ECO, à Rede de Cidades Europeias com Órgãos Históricos, foi um grande impulso nesse sentido. Mas neste momento eu diria que há alguns órgãos históricos muito importantes em Portugal, mas neste momento Mafra é das coisas que melhor se conhece do património organístico português no estrangeiro. E essa será a grande afirmação do Conselho. Sr. Presidente, qualificar e conhecer são as duas palavras-chave do programa, que está envolvido por uma atmosfera festiva. Aliás, basta ouvir o som dos órgãos para se perceber o tamanho, a dimensão, o alcance da festarola ou da festa, do festival. Mas, Sr. Presidente, 300 anos de aniversário traz prendas. Quando veremos esta candidatura do conjunto, passa-vos isso pela ideia, com certeza, Palácio, Convento e Tapada a Património da Humanidade, esse selo da Unesco que já foi conseguido no surf, e essa é a reserva que haveremos de falar já a seguir, mas começando por aqui, Mafra teria 500 pessoas quando o Convento nasceu, e foi o Convento que alcandurou longe este Conselho, que hoje já tem 70 mil almas. Quando é que nós podemos ver este conjunto candidatado à pertença da humanidade? Amadeu, são duas fases distintas, são três fases distintas, melhor dizendo. Neste momento estamos na fase de formatar e de alguma forma, consolidar o dossiê que vai ser entregue, se tudo correr como está previsto, no primeiro trimestre de 2017. Portanto, dentro de pouco tempo, porque o trabalho já vai longo, teremos o dossiê completo para entregar em Paris, na sede da Unesco. Isso acontecerá, repito, se tudo correr como está previsto, no primeiro trimestre do próximo ano, ainda em plenas comemorações do tricentenário. É importante esse selo? Muito importante. Já agora, só para terminar, já lhe respondo, para dizer que depois, tanto a Unesco, durante o ano de 2017, analisará e, tanto apresentará a conclusão em 2018.
2018 serão 302 anos. Estava a ver se ouvia o sinal do relógio deste real edifício, o grande conclave de Mafra, granjeador de população e proveitos, um paço real, uma basílica, um convento, um hospital monástico, um jardim, uma tapada e uma das mais notáveis bibliotecas do mundo, num palácio que tem a mais importante coleção de escultura barroca em Portugal. Pendurados nas torres estão 98 sinos que acrescentam música aos 6 órgãos de tubos, mas Mafra é muito mais. Voltamos já a seguir, com tempo para cavalgar as ondas, botar sentadura na adega do convento, olhar a hidráulica e a cerca, ir à mata pequena e saborear terras de jagozes e saoios, terras onde o fazer é vontade inquebrantável. Regressamos a Mafra e ao programa Terra a Terra, equipa TSF no Palácio Nacional, José Manuel Cabo e Amadeu Araújo ainda a pedalar nos órgãos de tubos, mas com olhos nos negócios e pés nas ondas do Atlântico. Exatamente, a pedalar, mas de olho nos negócios e no futuro, no digital, nos ouriços, na tapada, mas para já abandonamos o real edifício, pegamos na prancha e abalamos ao encontro dos beach breaks, point breaks, riffs e slabs, que as ondas são boas e com muito power. Mafra vive simétrica nos paralelos, o Atlântico, a pesca e a Reserva Mundial de Surf na Ericeira. Cá em cima o convento, o mais assombroso monumento português, e a tapada, floresta pura por onde abundam veados e javali. Senhor Presidente, Mafra é também azul e verde, natureza. Nós temos a sorte de ter esta dicotomia entre o verde do campo, o verde dos prados, o verde de 80% do território do Concelho de Mafra é ainda hoje território natural e de facto é um número que nos orgulha bastante, e depois temos uma costa com 14 quilómetros de costa com uma riqueza maravilhosa, onde não só pelo peixe que pescamos na nossa costa, que é um peixe de elevadíssima qualidade, aliás como em todo o Portugal, não só pela praia ou pelas praias que nós podemos desfrutar, em particular durante os meses de verão, mas não só, mas também pelas ondas, das 7 ondas que nos orgulham muito, as 7 ondas da reserva e as restantes ondas que não estão dentro da reserva, mas que são ondas essencialmente vocacionadas também para as camadas de formação. Portanto, Mafra distribui-se, como disse muito bem o Amadeu, entre o verde dos campos e o azul do mar. Mas o verde dos campos e o azul do mar não nos pode desviar do essencial, dos 300 anos das comemorações do convento de Mafra, do Palácio Nacional, deste real edifício. A 27 de janeiro do próximo ano de 2017, a Escola de Armas do Exército propõe uma visita aos subterrâneos numa das muitas propostas das comemorações dos 300 anos. E só nessa altura poderemos descortinar, enfim, conhecer o túnel que liga o convento de Mafra à Ericeira. Uma história para contar e talvez então saber se foi por lá que escapou o rei Dom Manuel II. Esse é o imaginário, que o real é a cave, a Ericeira e a Ribeira de Ilha. José Gregório, estava aqui com um A a trocar com um O. Estava a pensar na senhora do O e saiu-me o A. José Gregório, leve-nos às ondas. O Greg é surfista, sócio da Associação dos Amigos da Baía dos Coxos e voz autorizada na Reserva Mundial de Surf, que mais que local privilegiado para galgar as 7 vigorosas ondas que chamava a atenção o Sr. Presidente, compreende uma necessidade intrínseca de preservar. E é isso que temos que saber fazer. Sem dúvida. Eu acho que, da mesma maneira, temos que preservar este palácio, que é um edifício único, é um marco no Concelho e em Portugal. Também temos que preservar um património natural, que é as ondas que temos. As ondas são, em todo o mundo, se calhar há 2 ou 3 sítios que têm esta concentração de ondas em tão poucos quilómetros. E isso faz com que haja uma procura, que crie-se uma comunidade, uma indústria, tudo à volta dessas ondas. O outro sítio que tem se calhar condições um bocadinho melhores que nós é o Havaí, e é a meca do surf.
Se nós também temos isso, acho que temos que preservá-las, porque as ondas não as podemos fazer, o homem não cria ondas. Portanto, a única coisa que temos que fazer é preservá-las, que ainda por cima é mais fácil do que construir, não é? Essa indústria do surf que me falava faz-me ter aqui uma dúvida que tenho que lhe perguntar. Quando nós vamos, a parte grande do surf, se permite este ignorante em ondas falar assim, tem a ver com outubro, novembro. Nesta altura está frio. O equipamento para o surf protege-nos, são aqueles chamados fatos secos, protege-nos desse frio, podemos entrar lá dentro? Sim, hoje em dia os fatos de surf são fáceis de vestir e de adquirir e tudo, e são fatos que mantêm qualquer praticante quente durante todo o ano. Outubro é o mês forte do ano, porque é o mês que temos os campeonatos internacionais cá, temos a maior parte dos bons surfistas do mundo em Portugal. Mas o nosso surf é durante o ano todo. E isso, em termos, por exemplo, de turismo, é muito melhor do que quando estamos a falar de um turismo sazonal, como tem o Algarve, que é um turismo completamente sazonal. Nós aqui podemos ter o ano todo a funcionar. E difere, tal como o turismo outdoor, como estava aqui como estávamos aqui a falar ainda agora, o turismo do surf também tem essa vertente. Vejo o Diogo Batalha já a olhar ali para os cânhamos, para ver olhar o booking, para ver essa questão da sazonalidade, mas eu perguntava-lhe pelos fatos secos, porque já comemos o queijinho e propunha-vos agora um reforço alimentar mais sólido, porque a caminhada vai ser grande e em passo mastigado. Depois das ondas, que me vai mostrar, tem que me ajudar a encontrar uma belíssima casa, ali para os lados da Baía de São Lourenço, e onde mora um tricampeão de surf, que faz favor de ser meu amigo. Agora vamos à cozinha, que a gastronomia é outra bandeira de Mafra. Festivais de pão, marisco de ribamar e um banquete que se prepara para outubro. Para já, a Mónica Milhardo dá-nos a provar o rico caldo. Era um simples caldo, onde o meu pai, na altura, decidiu adicionar o peixe e pôr estas misturas todas cá para dentro, e o que eu estranhei imenso, porque parecia uma sopa quase da avó, não é? Em que eu pensei que os clientes não iriam gostar, porque estavam habituados a um caldinho. E as pessoas gostaram imenso. E é uma sopa robusta, porque acompanha com este refresco que está aqui. O que é que estamos a beber? Vinho tinto, aqui do Conselho, daqui, de Mandes, Contador de Histórias, 2010. Que sendo tinto, vai muito bem com esta sopa rica e robusta. Sim, precisamente. As pessoas pensam muitas vezes que para acompanhar, por exemplo, o marisco, teria que ser um vinho branco, mas com esta sopa acompanha perfeitamente o vinho tinto. Também há percebes? Os percebes são apanhados aqui na costa. São sempre fresquinhos, não são muito grandes, mas são sempre do dia, são sempre de uma qualidade excelente. E depois há aquela última invenção, permita-me a expressão, que é ouriços. Sim, a sorda de ouriços. Isto vem agora numa modernidade, que não é moderna, mas resolveram-se lançar os ouriços. E nós temos ouriços na sorda. E as pessoas também gostaram muito. Como é que é feita essa sorda? É uma sorda de pão, normal, que leva um refogadinho normalíssimo, depois tem um pãozinho, e é feita também com marisco e com os ouriços. Os ouriços têm um aroma muito forte, portanto aromatizam os ouriços numa açorda muito diferente. Quem come uma açorda e come outra vê logo a diferença. Aqui ao pé do mar tem que ser marisco e peixe. Se eu quiser uma peça de caça, sois capazes de lhes dar um jeito de se encontrar aí um veado, um gamo, um coelho? Temos o veado, o javali e o coelho, sim. O coelho, que é uma coisa interessante de voltar a aparecer na nossa mesa. Vamos comer a seguir. Depois me dirá, com castanhas. Digo que estava um petisco de se lhe tirar o chapéu, a devida vénia, porque foi uma mesa formidável na adega do convento, porque também há na Ericeira o Estrela do Mar e muitos outros restaurantes ligados aos percebes, ligados aos
peixes, enfim, sítios de bom comer. Sr. Presidente, a gastronomia não foi esquecida nas comemorações dos 300 anos do Real Edifício e em outubro seremos todos chamados a servir o rei numa mostra gastronómica por ocasião do aniversário de Dom João V. Pergunto-lhe, haverá ouriços? E já agora, para eu aconchegar aqui a barriguinha, explique-me lá o que é essa caneja. Ora bem, de facto o Concelho de Mafra é rico na sua gastronomia, quer a gastronomia do interior, quer a gastronomia do litoral. Falamos e bem há pouco do litoral, permitam-me que também partilhe com o auditório aquilo que é único a nível nacional e internacional, que é o Festival do Ouriço da Ericeira, e outra iguaria que também tenho que partilhar com o auditório, que os desafio a procurarem na internet, caneja de infundice, que é um prato único e que é confeccionado na Ericeira. O que é a caneja? A caneja é um peixe que é da família do tubarão ou do cação também. É deixado a maturar durante 15 dias envolto num lençol, num local fresco e úmido, ou preferencialmente debaixo de terra. Todos os dias é mudado o lençol e ao fim de 15 dias a caneja está pronta a ser confeccionada. A confecção é essencialmente cozida depois servida com batatas e o cheiro, o sabor, que eu não vou aqui dizer qual é, mas que desafio o vasto auditório da TSF a provar caneja de infundice. Um prato único no mundo, confeccionado do Concelho de Mafra, em particular da Ericeira, para o mundo. Temos que descobrir isso ao Diogo Batalha. De barriguinha aconchegada já caminhamos melhor, já podemos voltar a pegar na prancha e já conseguimos avançar à aldeia da Mata Pequena. Pequena de nome, mas enorme no alojamento local. O Diogo fez aqui um notável trabalho de requalificação nas habitações. Hoje este turismo de aldeia é reconhecido e premiado, um tesouro da arquitetura tradicional da região Saloia, em plena zona de proteção especial do Penedo do Lexim, que os trabalhos de recuperação fizeram questão em preservar. E o caminho, Diogo, é esse, é o da qualidade, é o de saber receber bem e de justificar porque é que temos assim. Sim, de facto, aquela zona do nosso concelho é uma zona que se reveste de uma grande riqueza natural e patrimonial. Existem um conjunto de 6 pequenas aldeias em torno deste lugar, que é o Penedo do Lexim, que é um sítio arqueológico e um sítio geológico bastante relevante. Dizia eu, 7 aldeias, incluindo a Mata Pequena, que têm de facto um interesse patrimonial muito, muito relevante. A aldeia da Mata Pequena, o nosso objetivo foi de facto contribuir de alguma forma para a preservação dessa mesma identidade. As intervenções que ali foram feitas com o máximo de rigor possível. Nós temos nesta altura já 17 casas reabilitadas. Umas eram palheiros, outras eram adegas, outras eram estábulos, a maioria eram casas de habitação. E mantivemos rigorosamente todos os seus elementos identitários. As cozinhas têm os salgadeiros, os fornos a lenha, os poiais, mas obviamente que as condições de conforto e de habitabilidade dos nossos dias estão todas asseguradas. Enfim, frigoríficos, televisões, está tudo escondido, está lá tudo, mas está escondido. Como é que conseguiu isso, Diogo? Contratou aí uns homens formados nas escolas do risco ou foi de ouvir dizer? Não, olha, enfim, desde há muito tempo me interesso pela arquitetura tradicional desta zona, apesar da minha formação não ser essa. E, portanto, visitei muitas casas antigas, ainda intocadas, que me serviram de inspiração. Tenho milhares de fotografias, mas houve uma ajuda que foi fundamental, que foi a ajuda dos anciãos, dos meus vizinhos, das pessoas da aldeia, que nós, quando chegámos em 1997 à aldeia da Mata Pequena, ainda encontramos 12 dessas pessoas, que numa primeira fase, obviamente acharam estranho como é que... Olha, este Peralta vem para aqui. Exatamente. Portanto, mas a partir do momento que ultrapassámos essa barreira e explicámos às pessoas que o objetivo era reabilitar e irmos para lá morar, eles foram, digamos, a nossa principal ajuda na reabilitação, porque eles se recordavam de todos os pormenores, quer exteriores,
quer interiores. Estou a falar, por exemplo, as cores, a localização dos móveis. Portanto, houve essa participação muito, muito importante. Uma dessas pessoas, enfim, já falecida o ano passado, e a esposa também, ele acompanhava o processo de reabilitação a par e passo, estava sempre presente. Eu, quando precisava de escolher a cor para o teto, ia ter com o tio Eduardo, e com uma paleta de cores ao lado, diga-me lá qual era a cor do teto aqui desta casa. Por acaso, este caso que estou agora a contar era a casa onde ele tinha nascido, e demos inclusivamente o nome dele a essa casa, e ele disse, era verde, assim um verde, eu ia buscar a paleta de cores e ele é que escolhia a cor. E, portanto, estamos muito felizes porque, graças a essa ajuda fundamental, podemos dizer que a aldeia da Mata Pequena hoje está muito, muito próxima daquilo que ela era. Houve também uma intervenção recente que contou com o patrocínio e a ajuda da Câmara Municipal de Mafra, que foi a requalificação dos espaços exteriores, portanto, dos espaços públicos da aldeia. Quando chegámos à aldeia, obviamente que ainda existiam cabelagens elétricas, telefónicas, os postes, e houve uma intervenção que permitiu remover todos esses elementos, digamos, essa poluição visual, e enterrámos todos esses elementos, o asfalto deu lugar à calçada e por isso hoje a aldeia é absolutamente, digamos, coerente do início até o final. Uma espécie de Mafra requalifica antes do tempo. José Gregório, se há esta lição que se aprendeu aqui em Mafra foi a importância de manter o respeito pelo legado, aquilo que os anciãos mais antigos nos deixavam. E a comunidade beneficia-se se souber preservar e proteger como vocês conseguiram com este litoral, sobretudo com a criação da Reserva Mundial de Surf. E depois há o retorno, há a economia a funcionar. Preservando o maná, preservando a mina, nós podemos continuar sempre a explorar. Por exemplo, no surf, preservando-se essas 7 ondas, já as vamos ver se nos lembramos delas todas, ondas de classe mundial num espaço de 4 km, a Pedra Branca, o Rif, a Ribeira de Ilhas, a Cave, o Crazy Left, o Coxos e São Lourenço. Preservando isto, nós depois podemos continuar a crescer. Por exemplo, o surf hoje não é só já, esse é o primordial, quem vem largar a prancha no Atlântico, mas depois há tudo a montante que é a indústria que me falava lá atrás do surf, os fatos, as marcas. Como é que é esse negócio? Eu acho que isso tudo é verdade, mas o preservar, às vezes há sempre uma certa resistência das pessoas quando se fala em preservar. Quando se fala em reservas, etc., as pessoas pensam logo, não se pode construir, não se pode fazer isto. A nossa reserva está criada, mas ainda não está criada está criada com um galardão que temos internacional, mas ainda não está com as leis locais que precisamos. Era importante depois das entidades todas a nível nacional e de regulamentação da costa e tudo, criarem essa reserva para realmente termos esse património preservado. A costa está em constante mudança. As ondas, o mar, a linha costeira, portanto, toda essa zona, um pouco para dentro e um pouco para fora, tem que ser preservada para termos, digamos, essa galinha dos ovos de ouro por muitos anos e que venha a alimentar toda esta indústria, não só a indústria direta do surf, as marcas, as lojas, os surf camps, etc., mas toda a indústria que funciona à volta do surf, que acaba por ser o pão de Mafra, que serve todos os restaurantes, os limões, etc. Toda a gente, eu acho que tem a ganhar com este património que temos único. E acho que as pessoas têm que... eu lembro que ao princípio havia um pouco de resistência na reserva, e se as pessoas no futuro perceberem que a reserva realmente é o que lhes dá, é a grande mais-valia que temos, acho que todos vamos ter a ganhar com isso para muitos anos. Podemos ter, em vez de termos, se calhar, este património a funcionar por 5 ou 6 anos, podemos ter isto pelos próximos 100, 200 anos, como este palácio. O Presidente estava aqui com vontade de pegar na prancha e vamos já surfar isso, mas explique-me só aqui isto, José Gregório. Essa mensagem, creio,
já terá sido passado, ainda aqui há uma semana tivemos aqui a Surf Summit, e o surf hoje já não é um carrilhão, um imenso carrilhão onde as pessoas já estão a perceber a importância, não é uma questão de diversão, não é uma questão de usufruir do Atlântico, é isso que me dizia, essa galinha dos ovos de ouro, podem ser os empregos, a economia a girar, a funcionar. Sem dúvida, as pessoas, eu lembro-me que há 20 anos quando eu... A funcionar. Sem dúvida, as pessoas, eu lembro-me que há 20 anos quando eu apanhava o comboio de Passarcos para Carcavelos, eu tinha que fugir do Picas para não pagar a prancha, não é? Claro que hoje em dia já os políticos olham para o surf, inclusive o nosso Presidente teve esta visão de fazer a reserva, que se calhar há 20 anos nem que os surfistas falavam, não é? Portanto, tudo isso demonstra uma grande mudança na mentalidade. E ainda bem que se olha assim para o surf. É claro que agora há um trabalho de regulamentação a fazer, há um trabalho de preservação, de ordenamento do território, etc., que isso é importante ser feito, para termos isto durante mais tempo. Porque senão vão-se embora as 7 ondas. Presidente Hélder Sousa Silva, deixe-me só dizer-lhe isto, José Gregório. A mentalidade já vai à frente. Por exemplo, no Parque Campismo da Ericeira, já há uns tipis, acho que é este o nome, e nós, à primeira vista, é de espasmo quando olhamos para aquilo. Que arquitetura tão estranha, mas depois percebemos que é para entrar a prancha e para ficar ali guardada. 2 reparos importantes aqui, Sr. Presidente, a questão do ordenamento do território, sobretudo. É verdade, é fundamental. Nós temos estado em articulação com o Zé Gregório e com a equipa também que o acompanha. Eu devo dizer que o Zé Gregório é o pai da Reserva Mundial de Surf. Isso tem que ser dito hoje aqui, porque justiça lhe seja feita, porque a visão foi-me apresentada a mim já há algum tempo atrás pelo Zé, e o Zé que foi o grande dinamizador deste conceito. Hoje, de facto, lutamos todos, não só a nível local, mas a nível nacional, para que nos planos de ordenamento do território possa ser vertido este conceito de reserva. Ainda não chegamos lá, mas não desistimos e estamos no caminho. É necessário que todas as entidades sintam aquilo que nós sentimos a nível do Conselho, que há a necessidade de ajustar a regulamentação de nível nacional a este novo conceito. Se há, por exemplo, parques naturais, e bem a nível nacional, e são muitos, porque é que nós não podemos ter também um estatuto legal para a Reserva Mundial de Surf? Esse é o nosso caminho e estamos empenhadíssimos. Mas, Amadeu, o Zé tocou e o Amadeu também tocou num ponto que me parece importante, que é a economia do surf, a economia do mar, como é que nós vemos... Que é azul, não é? Que é azul, ainda é azul. Depende da tonalidade e também do sol do sol do dia. Dizia que gostava de partilhar com o auditório, nós temos cerca de 21 escolas de surf no Conselho licenciadas, e depois aparecem outras de vez em quando, que andamos sempre atrás delas para que não se instalem no nosso território. Temos 11 shapers, que são os fazedores de pranchas, que também representam uma parte da economia muito importante. Temos 11 lojas, em particular na Orla Costeira, na Ericeira, dedicadas a vender produtos, mas para além das lojas temos 2 ou 3 grandes marcas mundiais de surf que decidiram instalar as suas sedes na Ericeira. Não posso deixar de... A Quicksilver, a Billabong, e dentro da Billabong há uma que a Semente, e há uma que é a Despomar. O grupo Despomar, que é um grupo essencialmente local e que eu saúdo também particularmente, porque todos eles no conjunto, em termos diretos ou indiretos, nós estimamos que são cerca de 3 mil postos de trabalho e, de facto, representam uma boa parte da economia do nosso concelho. Portanto, aquilo que te floresceu nos últimos 10 anos, em particular nos últimos 10 anos, porque, como dizia também o Amadeu, o Zé e os que me antecederam, o surf inicialmente nem era bem visto a nível nacional. Eram os rapazes porreiros, cabelo comprido, pé descalço, chinela no dedo, e que vinham com uma prancha, com uma coisa esquisita debaixo do braço. Hoje não. Hoje, de facto, vê-se o surf como uma grande economia, como um motor do desenvolvimento, e não é por acaso que o Turismo de Portugal elegeu o vetor surf como um dos vetores estratégicos de desenvolvimento do país, tanto lá fora. Isto quer dizer que a Ericeira, em particular, pelos atributos que o Zé Gregório, como surfista, lhe atribuiu, mas outros também que vêm de fora. Eu dou o exemplo de, por exemplo, o Gónis Ubizarreta, que é um basco que decidiu mudar a sua residência para a Ericeira porque, quando não está a competir
nos campeonatos do mundo, está a treinar na Ericeira. Portanto, a Ericeira foi também considerada, pela qualidade e consistência das ondas, um campo de treinos durante o ano todo, porque tem esta vantagem da consistência das ondas da Ericeira acontecerem durante todo o ano. É um natural e um magnífico campo de treino dos melhores surfistas de nível internacional. Para rematar esta parte, porque é uma parte que, como o auditório já viu, me dá um gosto enorme. Gregório, o Sr. Presidente não usa prancha, ainda Ainda não. Mas ainda vai a tempo. Mas o Zé está farto de me desafiar. Eu dava só o exemplo, ainda que há cerca de 2 semanas atrás, quando tivemos o campeonato do mundo em Peniche, um dos maiores, ou o maior surfista mundial, Zé, o Kelly Slater, veio surfar para a Ericeira. E nos bocadinhos que ele tinha de intervalo, quando se libertava, ele vinha para a Ericeira. Isto quer dizer muito, quer dizer que a Ericeira é, como dizem os conhecedores, um dos melhores locais do mundo para surfar. E nós temos um orgulho enorme nisso. Que tem as ondas reservadas, preservadas nessa reserva, mas tem também um bom urbanismo que ainda esta manhã me alertavam para isso. Parece um urbanismo modulado, traçado quase a régua e esquadro, com muita consciência de quem sabe para onde quer. Isto para lhe dizer, Diogo Batalha, que vou agora pedalar na roda. A cerâmica de Mafra é arte antiga. Oleiro maior e maior foi José Franco, que construiu um museu que mostra usos e fusos de outros tempos. A cerâmica ainda é arte, explicada aqui pelo José Luís Pires, artesão e conhecedor de barro, que até conseguiu o grande feito de enviar um Santo António para a Anunciatura Apostólica. A cerâmica tem várias vertentes. Tem a louça decorativa, utilitária, e tem cerâmica figurativa, que é estas peças. De onde é que vem este barro? Este barro vem daqui da zona de Mafra. Vem de uma barreira, o barro vai para uma empresa própria de onde faz a filtragem, tira as impurezas, esmaga os bocados maiores até ficar lisinho que nem seda. Depois de chegar cá o saco de plástico com esse barro vermelho, de onde é que vem o gênio para dizer que faz um barco, ou que faz uma Nossa Senhora, ou que faz um elefante? As peças já se fizeram de antes, eu agora faço o meu estilo de trabalho, porque todos os ceramistas já fizeram este género de trabalho. Simplesmente eu lembrei-me mais cedo. Acho. E que figuras faz? Santo Antónios, presépios, bacos, senhoras do ó. A ferramenta tem os tecs, é assim? Tecs. E tem uma roda de oleiro. Que é o pedal, não é ou não? E ainda continua a ser o pedal, um bocadinho mais pequenino, mas continua a ser o pedal. Vejo que não é só a roda, não é só os tecs, há também aí outras 10 ferramentas, sobretudo 2 delas, dessas 10, que lhe dão um jeito muito especial. Sim, não é preciso muitas ferramentas, meia dúzia delas chega. Refiro-me às suas mãos. Sim, era isso que eu ia dizer. Especialmente as mãos são mais necessárias, as ferramentas são um complemento. Em média, quanto tempo leva a fazer uma figura destas? O tempo é difícil de contabilizar porque essa é feita por fases. E aí dificilmente contabilizamos o tempo, não estamos muito preocupados com o tempo que ela demora. Vai ao forno? Vai secar primeiro, secar na totalidade, tem que ficar bem sequinho, vai ser pintado primeiro e depois é que vai ser cozido. Pintado antes de ir ao forno. É uma técnica antiga que fica bem, fica bonito. Com tintas de cerâmicas. Eu preparo à minha maneira, dou-lhe os tons que gosto e depois sai o resultado final já, quando sai do forno já vem pronta para entregar ao cliente. Já vamos a essa parte de entregar ao cliente. Antes, de onde é que vem esta tradição da cerâmica? A tradição cerâmica só existe aqui em Mafra, mas a minha família é daqui e eu estou na cerâmica um pouco por acaso. Porque havia uma olaria ao pé de onde eu morava e calhou por aí. Eu ajeito um bocadinho de tudo. E havia 2 opções de emprego e eu escolhi a mais perto de casa. Que eu já gostava de barro, também na escola primária, no ciclo também fiz peças em cerâmica e fica sempre, não é? Depois da peça estar pronta para entregar ao cliente, quanto custa uma peça destas? Esta pode ficar em 120, 130, 140 euros, depende do trabalho que ela vai demorar. Vai dar, porque ela vai crescer, mas depois é um preço que eu tenho que arranjar, não consigo contabilizar, às vezes pode ser um preço espatafúrdio, como pode... É difícil contabilizar o tempo que gastamos numa peça. Agora vou largar esta peça e pegar noutra, e depois temos que arranjar um preço. Às vezes ficamos a perder, outras vezes ficamos a ganhar.
Mas ganhamos sempre a memória. Diogo Batalha, puxava-lhe aí pelo avô José Franco, que terá sido, não o precursor, mas pelo menos quem conseguiu imprimir maior nome a esta arte. Sim, sem dúvida. O meu avô, de alguma forma, introduziu ou desenvolveu ou deu notoriedade, sobretudo ao figurado na cerâmica no nosso concelho. Ele dedicou toda a sua vida não só à obra artística, à obra plástica do barro, mas também a proteger a identidade da sua zona ao criar uma aldeia, museu, onde as pessoas podem ter um contacto direto com a cultura. Na Sobreira, não é? Ou Sobreiro. Sobreiro. É no Sobreiro, fica a meio caminho entre Mafra e Ericeira, e onde as pessoas podem ter um contacto com a cultura e a identidade da região saloia. Felizmente, essa tradição barrista já vinha de trás, o meu avô, de facto, acentuou-a, mas, felizmente, deixou, digamos, precursores, em que o José Luís, que falou há momentos, é um deles. Que tem também uns belíssimos fornos para cozinhar, para cozinhar o barro, claro está, e no arranque das comemorações foram deles as peças com que o município presenteou os proletores. Mas agora, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mafra, várias autarquias, vários concelhos de Portugal vão integrar essa nova associação criada e dedicada à tradição cerâmica. Que ideia é esta, Hélder Sousa Silva? A ideia é simples, é criar massa crítica, criar uma Associação Nacional de Vilas e Cidades da Cerâmica. Nós entendemos naturalmente que o barro que caracteriza o concelho de Mafra, a olaria, está dentro de um grande chapéu que é a cerâmica e por essa via Mafra, juntamente com Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Caldas da Rainha, Ilhavo, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Tondela, já decidimos começar a formalizar a Associação Nacional de Vilas e Cidades da Cerâmica, essencialmente cerâmica decorativa, figurativa e utilitária também. O objetivo é muito simples, é dar visibilidade nacional e internacional a este ativo que nós consideramos também de grande relevância, que é o artesanato da olaria de Mafra, onde o mestre José Franco foi o expoente máximo e que nos está na memória de todos e que inspira também aquilo que foi o que já foi dito anteriormente, quer o Zé Luís Pires, quer algumas dezenas, não muitas, de barristas que nós temos no nosso concelho e que nós queremos promover, projetar e divulgar. Dizer também que, ainda há 15 dias atrás, uma nova empresa nasceu no nosso concelho para vender, através dos novos canais digitais, todo o barro que é produzido no nosso concelho para os 4 cantos do mundo. Sr. Presidente, já julgava que vocês só modelavam, afinal também empreendem. Essa empresa, eu creio que já ouvi falar dela, que fica num daqueles edifícios que estava pendurado no atraso e que foi requalificado, uma dessas 2 incubadoras de startups e novas empresas que estão aí na Ericeira Business Factory e também a Mafra Business Factory. As incubadoras respeitam a geografia e também a tradição, como explica a Teresa Preta. A Mafra Business Factory, incubadora do município de Mafra, que tem 2 polos, um na Ericeira, para negócios direcionados para o mar e para o turismo e serviços, e outra em Mafra, mais direcionada para as novas tecnologias, produtos da terra e ar. Quem são os inquilinos? Já temos 22 projetos instalados aqui em Mafra. E naquela ali mais ribeirinha, à beira do mar? Temos 31. De que áreas? As marítimas primeiro? Temos uma empresa de comercialização de ouriços do mar, por exemplo, que é a Urshinland. Temos a UHAN, que é uma empresa de formação e capacitação de líderes de empresas, sempre ligada à metodologia do surf. Depois temos também, ligada ao turismo, a Home Connect, por exemplo, que é uma empreendedora, a Ana Miranda, que detectou uma necessidade na Ericeira. No verão as casas estão todas fechadas e, portanto, qual é que foi a oportunidade que ela viu? Desenvolver uma plataforma online em que os proprietários dessas casas podem alugar temporariamente as suas casas. Pronto, sem terem ela providencia um serviço também muito diferente de outras plataformas que existem, porque
faz aquela gestão de abrir a porta, de facultar serviços, pequeno almoço ao domicílio, depois a limpeza da casa, providencia todas essas questões. Ouvidos os jagozes, do lado do Saloios, o que é que mais se destaca? Na de Mafra destaca-se uma empresa ligada às tecnologias, a Dualtime, por exemplo, e a Algoritmo. Uma desenvolve aplicações móveis e já tem algumas aplicações também desenvolvidas aqui para o Conselho. A Algoritmo tem um projeto que é a Vitalife, em que as pessoas entregam aqui os aparelhos tecnológicos, que já têm alguma idade, e ele dá uma nova vida a esses aparelhos. Portanto, tem uma vertente também ambiental ligada ao sustentável. Ambiental ligado ao sustentável, e essa é a grande preocupação. Inspire-se, nós tratamos do resto. E o resto, Sr. Presidente, inclui a recuperação de edifícios municipais, reabilitando espaços, criando emprego, aumentando a dinâmica económica no Concelho, como esse exemplo dessa plataforma para a comercialização na internet que me falava. É verdade, nós lançamos 2 incubadoras de negócios. Essas incubadoras tiveram 2 objetivos. O primeiro deles foi requalificar 2 espaços municipais que estavam abandonados, concretamente uma antiga escola primária e um antigo local de serviços, e neste momento, quer em Mafra, quer na Ericeira, no conjunto temos 52 projetos incubados e temos 68 postos de trabalho. A Ericeira abriu há 1 ano e 3 meses, Mafra abriu há 2 meses atrás. Portanto, eu julgo que isto é digno também de orgulho, de registro e de alguma forma é sinónimo da motivação, em particular dos jovens, porque Mafra é um concelho jovem. Mafra cresceu 40% entre os censos de 2001 e 2011, até hoje, até 2014, cresceu 47% e é essencialmente um concelho jovem. A nossa grande aposta na requalificação urbana, onde se enquadram estas 2 incubadoras, fez com que nós lançássemos um programa que já falou há pouco, o Mafra Requalifica, que começou no início de 2016 e já tivemos mais de 150 edifícios requalificados, onde a autarquia, quer Mafra, quer Viseu, são as únicas autarquias a nível nacional que dão apoios para a recuperação de fachadas. Nós damos um apoio de 6 euros por metro quadrado para a recuperação de fachadas, e isso tem feito com que nós tivéssemos já apoiado 150 pedidos e que representa cerca de 120 mil euros que este ano ajudamos os proprietários mafrenses. Isto levou a que também este ano a autarquia tivesse recebido e sido distinguida no âmbito do Salão Internacional de Lisboa do Imobiliário como a autarquia do ano, a autarquia SIL 2016. Para nós é um orgulho muito grande, mas motiva-nos a fazer mais e melhor, e já decidimos que em 2017 vamos continuar com este programa de requalificação urbana. A sorte é que o Dom João V deixou o real edifício de Mafra em bom estado e ele conserva-se quase por ele próprio. São pequenos trabalhos de manutenção aqui e ali, porque a 6 euros o metro quadrado na fachada, para pintar aqui a fachada do Palácio, upa-upa, era uma fortuna, e ainda bem que com esse requalifica, depois de empreender, pedalar na roda, andar na mata e surfar as ondas grandes e pequenas, regressamos aqui a este real edifício de Mafra pelo Jardim do Cerco. Essa obra iluminada, detalhe e minúcia para quem cá vive e dela usufrui, para quem cá visita e dela vivencia. Um jardim de traçado barroco que forma um todo com o conjunto conventual e que possui um engenhoso sistema hidráulico com telhas e noras e muita água. A Cristina Furtado mostra-nos o essencial. Estamos no belo Jardim do Cerco de Mafra, que é uma área que tem aproximadamente 8 hectares, em que 2 hectares são logo esta área da entrada. Quando nós entramos, temos os relevados até à parte dos jardins, se assim podemos dizer, ladeados por bucho, que constituem os paterras, que são pequenos jardins que têm, digamos assim, bucho e no seu interior plantas anuais, que são mudadas 2 vezes por ano. São produzidas aqui no nosso jardim por as pessoas que trabalham aqui. Nós recolhemos as sementes dessas plantas anuais, secamos, debulhamos e no ano armazenamos, estava a esquecer no mais importante, e no ano seguinte semeamos na altura apropriada. Também tentamos recriar um horto das aromáticas. Portanto, tem plantas medicinais e aromáticas que algumas delas
eram utilizadas na botica do convento. Portanto, tivemos o cuidado de fazer... Temos agora só 36, fazemos algumas mudanças de acordo com elas, o seu ciclo vegetativo terminar, e temos um site na página da Câmara em que, através do QuickCode, nós conseguimos aceder a saber as famílias, algumas características, algumas curiosidades destas plantas. Que plantação? Temos o tomilho, temos a segurelha, temos umas dos nossos dias, temos a urze, a murta, que são coisas características da nossa mata, nomeadamente aqui na Tapada, no Jardim do Cerco, em Sintra também. Ficamos na murta porque é erva que carece de muita água, não é? Sim, carece de alguma água, mas pronto, como temos aqui uma zona fértil em água... É um dos grandes mecanismos deste jardim. Sim, a afluência da água que vem das 32 nascentes que se encontram espalhadas pela Tapada, que é canalizada através de uma espécie de uma meia telha. Muitas das vezes estão soterradas, outras vezes sobreelevadas, e que têm algumas minas, que depois nessas minas permitia fazer a limpeza e até passar de uns sítios, de uns pontos para os outros. Depois essas minas, uma dessas minas está do lado oposto, digamos assim, da Tapada, passa para uma mina do lado de dentro do jardim e é encaminhada para uma cisterna, fazia o armazenamento de água de 300 metros cúbicos. A cisterna é essa, por sua vez, nós temos aqui um conjunto de lagos, se assim me permite, 4 lagos grandes, 4 pias e um lago central muito grande. Que é este que estamos a ouvir? Que é este que estamos a ouvir. Ora bem, todo este sistema, esta água, só pelo peso da gravidade da água, vinha pelas condutas que já existiam no tempo de Dom João V e que se teve o cuidado de preservar. E então tudo isto é pelo peso da gravidade da água. Temos uns repuxos pequeninos que, quando a Nora está a trabalhar, aqueles alcatruzes, que são 88, se a minha memória não me falha, vão buscar água àquele poço central e vão encaminhar através daqueles aquedutos, por sua vez vão ter ali um tanque acima, por sua vez tinha uma derivação que ia ter à Horta dos Frades, que eles regavam. O Horto dos Frades, onde não se estragava água, o cerco, o palácio, o sonho, a engenharia. Sr. Presidente, tal como há 300 anos o futuro espreita à sombra deste real edifício. Hélder Sousa e Silva, as partituras sustentam essa certeza de que Mafra é música, ao Museu Nacional. Há também a memória de João de Sousa Carvalho, Marcos Portugal e João José Baldi, compositores exímios. Os carrilhões voltarão a badalar, o reconhecimento da Unesco de tão justo será uma evidência. Pelo que pergunto se a música poderá ser partitura capaz de empurrar a economia, uma indústria cultural que rentabilize esta herança no ensino, nos empregos, na formação, nos espetáculos? É verdade, nós consideramos que a aposta que consideramos que é o investimento na cultura e em particular na música tem sido aquilo que nos tem movido e estamos certos que o Conservatório de Música de Mafra, os excelentes concertos a 6 órgãos, a futura recuperação, como disse e muito bem o Amadeu, dos carrilhões de Mafra, que já sabemos que vai começar agora no início de 2017. Enfim, esta projeção internacional também do destino Mafra enquanto destino internacional de música faz-nos motivar cada vez mais para dizer que Mafra é verdadeiramente música. Soberana história, música que nos leva longe num passado glorioso que sussurra as palavras que precisamos ouvir, uma identidade que se afirma com poder para tranquilizar mentes inquietas. Traga ao tempo, suba ao palácio, contempla as estátuas, deixa ao Atlântico, passeie pela Tapada, viva os dias grandes, que este é o tempo do templo, disse o prelado ainda ontem, e isto é apenas o começo do carrilhão da vontade interminável. Pois que seja, e vamos bamboar, badalar e matraquear, toquem as bocas, sacudam os sinos, porfiem os trinitários, entremos na onda e sejamos felizes à escuta do real edifício, à escuta do canto do chão. Mafra é música. Está completa mais uma edição do programa Terra a Terra, hoje em direto de Mafra, equipa TSF, José Manuel Cabo e Amadeu Araújo.